Bom dia, malta! Hoje quero partilhar com vocês um pequeno experimento que estive a desenvolver de maneira quase que espontânea outro dia. Como sabedes, estou a fazer um desafio de low buy, de baixo consumo, e o mês de outubro não foi muito bem, mas novembro está a ir muito bem. E como o Natal está já quase aqui, estamos todos como em preparação para Natal, estive a pensar, a refletir sobre que coisas quero, porque também o meu namorado estive como, quero atualizar em Natal, não sei o que, então tive que fazê-la, depois era muito curta, então tive que estar a pensar realmente que é o que quero e que é o que eu gostaria de receber. E tenho que dizer-vos que as coisas que ao final de outubro, princípio de novembro, eu queria comprar e as coisas que estão na minha lista depois de verdadeiramente pensar em que quero receber por Natal são bastante diferentes. Com exceção de uma hoodie que verdadeiramente quero, o resto das coisas que eu tinha planeado se calhar comprar ao longo de novembro e dezembro não estão na minha lista de Natal. E isto foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo estive a pensar, se eu tiver 10.000 euros amanhã, só para mim, sem ter responsabilidades que cobrir com esse dinheiro, que faria eu com esse dinheiro? E malta, honestamente, o primeiro que eu faria seria comprar um super MacBook Pro, porque estou a ter problemas a editar com o meu, porque, vocês sabem, a coisa mais cara que eu tenho comprado para mim é provavelmente o meu laptop. Se em algum momento eu consigo dar-me o luxo de verdadeiramente comprar uma destas coisas que verdadeiramente quero, tipo um MacBook, eu nunca sou capaz de comprar uma coisa um bocadinho melhor, sempre compro a versão mais básica. O meu laptop com que eu estou a editar todos estes vídeos em 4K tem 8 GB de RAM. 8. O mínimo recomendado para isto são 16, que é 2 vezes o que eu tenho. Mas, a primeira coisa que eu faria com 10.000 euros só para mim seria gastar como 3.500, 4.000 em um laptop novo. E depois disso compraria um disco externo rápido também para editar vídeos, que é só como 190 euros. A isso sim que já lhe uma olhada, porque é muito mais económico que um MacBook novo. E depois fiquei em branco. O único assim extra no que pensei foi se calhar uns óculos novos, porque levo desde 2018 com estes. Eu todavia gosto deles, mas não estou num ponto depois de 7, entrando já quase em 8 anos com estes óculos. Tenho já certa vontade de mudar para outros e, ademais, a última vez que mudei as lentes, tenho que dizer-vos que a senhora da óptica disse-me que tiveram um bocadinho de problema porque a pasta, o material da estrutura está já bastante débil do uso e do tempo. E originalmente era um rosa assim claro, mas agora já estão como que um bocadinho amarelas. Não é super necessário, mas não estaria mal dentro do meio prazo eu comprar uns óculos novos. É isso tudo. Isto me faz refletir o que realmente quero e o que realmente são coisas que compro por comprar coisas de alguma maneira. Não é que os meus bonequinhos e as minhas compras assim mais pequenas não me deixam prazer. Eu gosto de tê-las, gosto de vê-las, gosto de tocá-las, limpá-las, organizá-las, mas quando faz a reflexão de se eu tivesse tipo 10.000 euros para gastar em mim, que faria? E vês que o resultado é totalmente distinto do que tu normalmente pensas, gostarias de comprar no dia a dia. Foi uma revelação, honestamente. E depois disto estive a pensar, e com menos quantidade, se eu tivesse 5.000 euros para gastar em mim, que comprava? E pensei, o MacBook novo, o disco externo, e já van aí quase os 5.000 euros. Não sei, se calhar um livro de chinês, porque o livro que quero custa 100 euros de segunda mão e já não imprimem, não sei porquê. Mas três coisinhas que não estão mal. E depois baixei de novo. Se eu tiver tipo 3.000 euros, que não vão para o laptop que eu quero, que compraria eu com isso? O disco duro, o disco externo, que custa 190 euros. Se calhar um livro, mas não... Tampouco tenho assim vontade de coisas, se penso muito profunda e honestamente no tema. E se vou baixando pouco a pouco, 1.000 euros. De novo, o disco, se calhar o livro de chinês, 500 euros. O disco, o livro de chinês, 100 euros, que não dá para disco. O livro de chinês, mas... o livro de chinês são 100 euros, ficava sem nada. E aí já sinto que, 100 euros parecem pouco no dia a dia com esta economia, mas são um dinheiro. E sinto que este exercício é tão bom para refletir sobre o que nós realmente queremos e que se tivéssemos dinheiro, realmente em que o íamos gastar. E como reflete isso
sobre as coisas que queremos comprar no dia a dia. Eu sei que a maior parte das minhas compras são mais coping, tentar sentir-me bem em geral com a vida, que realmente coisas que eu realmente quero ter. Eu podia não ter os meus labubos e ser feliz. Gosto de tê-los, sim, mas não faz uma super diferença na minha vida. Mas malta, um MacBook novo para poder editar bem os vídeos, não ter que estar 1 hora a esperar que processe os clipes, não ter que esperar porque o software se congele cada vez que quero meter um título, umas letras no ecrã. Isso sim ia mudar o meu fluxo de trabalho no YouTube. E ao final o laptop eu uso todos os dias muitas horas, então sinto que seria uma boa compra se eu quisera gastar 4.000 euros numa coisa. Depois, o disco. Tenho a esperança e possibilidade que se eu tiver esse disco mais rápido, um SSD, porque agora tenho um HDD que é mais lento, mas necessito espaço para editar porque o meu laptop é o mais básico do básico. E se calhar se tiver o SSD, tecnicamente eu deveria conseguir notar um bocadinho de diferença na velocidade, no processo de edição, mas nem não tenho muito claro se vale... Ou seja, eventualmente comprarei porque estou já a mais da metade de ter o disco que já tenho cheio, mas se calhar até fazia uma pequena diferença no meu processo de trabalho, de edição. E o livro de chinês, pois, seria o segundo. O primeiro eu tenho em PDF. O primeiro eu estou usando digitalmente, mas gostaria de tê-lo físico. Mas como já realmente eu tenho, tendo em conta o custo, pois se eu comprar o segundo livro, é uma coisa que vou utilizar muitos meses e que vai ficar comigo como peça de mídia físico e que eu acho é um bom investimento em mim e no meu aprendizagem de chinês. Mas malta, além disso, se eu penso verdadeiramente, friamente, se a emoção de hoje não me sinto bem, quero sentir-me um bocadinho melhor, vou comprar alguma coisa, ou o trabalho não está a ir bem, quero sentir-me melhor, vou dar-me um pequeno presente a mim mesmo. Essas são as 3 coisas que quero. Realmente. Obviamente, eu não pedi nenhuma destas coisas super caras na lista de Natal, porque são muito caras. E quando uma coisa é muito cara, também eu gosto de comprá-la para mim, poupar o dinheiro, finalmente consegui-la, e sentir que eu comprei para mim. Que eu mesma acho que eu mereço essa coisa. Que não tem nada a ver. Tu podes receber coisas e merecê-las e não sentir-te mal. Mas nesta economia, às vezes, pedir coisas costosas, pois pode ser difícil também. Depende muito, não sei. Se tedes uns avós ricos e querem dar-vos uma coisa cara, se eles podem me querer, elas podem me querer. Mas em geral, pois nós, gente normal, não vamos sair pedindo coisas caras pelo Natal. Nem pelo aniversário, nem em geral. De fato, vou partilhar com vocês a minha lista de Natal. Uma das coisas que quero é essa hoodie que vi no shopping. Outra coisa que quero é uma proteção para o meu Kindle, porque eu queria comprar estes que vão na parte de trás, que são o plástico transparente, e assim tu podes decorá-lo como autocolantes e depois meter a proteção. Mas o meu é tão velho que já não tem este tamanho. Mas assim, encontrei um depois de pesquisar muito tempo, mas quando estava como 20 euros, porque era um modelo antigo, era como escasso, e não queria gastar nisso, assim que elegi um molde de tela que tem o seu fecho, é assim muito lindo, e podes também meter alguma coisinha mais. E está na minha lista de Natal. Depois tenho umas baterias extras para a câmara, porque agora que comprei o microfone, e o microfone se alimenta da bateria da câmara, já quase não me dura tempo. Eu comprei esta câmara de segunda mão, e já vinha com uma bateria original e 2 baterias extra. Encontrei as mesmas no Amazon e adicionei à minha lista de Natal, porque, em primeiro lugar, porque como comprei de segunda mão tudo, não tenho claro quanto tem que durar uma bateria nova, mas agora com o microfone e o fato que já levo um tempo a usar as baterias, sim, sinto que já quase não duram muito, estou a carregá-las mais habitualmente, então também ter extras, pois, seria uma coisa muito boa para o que todo o meu trabalho no canal. E depois também adicionei uma luz de cores para ter aqui nos vídeos. Tenho muita vontade de experimentar com isso. E no pior dos casos, puedo utilizar de mood light para dar ambiente e relaxar-me, ou para outras coisas, tipo também fotografia, que quero em algum momento voltar a fazer fotografia. E acho que é uma coisa que também vou utilizar. Depois também adicionei uma chávena destas, das de T-Shop, que tem um filtro de chá, porque eu comprei uma chaleira de cristal pequena e é de tão má qualidade que quando eu achei o máximo e levanto desta parte de aqui, começou
romper por aqui o vidro. E todavia não está completamente rota, todavia consigo utilizar, mas sei que eventualmente vai romper e como é de vidro, eventualmente também vai levar um golpe enquanto estou a lavar. Então sinto que quero ter também a chávena com filtro para quando isso inevitavelmente suceda. E depois, 2 livros, Remarkably Bright Creatures, porque acho que é uma destas leituras aconchegantes que ficas como uma boa sensação no coração depois de lê-las. É uma coisa que sinto que necessito agora mesmo. E depois outro da Yrsa Sigmundsdóttir, porque li a pressa e adorei e quero ler outro livro dela. Então elegi um chamado Lost Rituals, que parece ser o volume 1 de uma coleção que tem ela como detetive e tenho também muita vontade de experimentar ler isso. Depois, adicionei um par de sapatos minimalistas, porque tenho um par, mas o estou a utilizar para o ginásio, então para ter um segundo par para caminhar pela rua ou utilizar no ginásio enquanto estou a lavar outro. E um caderno e um pack de bolígrafos Bic, porque já não sabia o que adicionar. Não gosto nada de pedir roupa porque sinto que é super difícil acertar com a taxa e não gosto de ir à loja. Normalmente se vou à loja, experimento roupa, é porque já tenho decidido que se fica bem eu vou comprar. Não gosto nada de ir experimentar roupa na loja. Os espelhos, a iluminação te faz sentir mal. Depois, às vezes, especialmente para as calças, eu não entro numa talha mais grande, me faz sentir todavía pior. Em geral, para mim não é uma boa experiência. Assim que tampouco sou fã de pedir roupa, porque já tenho que saber exatamente o modelo, exatamente o tamanho. Não é o... É um bocado difícil para mim. Mas o que mais quero é a coberta para o Kindle, porque é uma coisa que me dá raiva gastar nisso. Porque o meu Kindle é tão bello que sinto que vou comprar a proteção para o Kindle e vai a deixar de funcionar e vou ter que comprar outro Kindle com uma proteção nova. É uma coisa estúpida, mas tenho raiva de comprar a proteção para o Kindle porque é bello. E depois as baterias adoraria, a luz adoraria tudo. Mas estou realmente a esperar pela proteção do Kindle e coisas para aqui para o canal e espero um livro. E como último ponto que quero partilhar com vocês, isto também me fez reflexionar o estar a eu construir a minha lista de Natal. Estas coisas que eu tenho, já nas minhas miles de listas que tenho na minha conta de Amazon, por que todavia não as tenho comprado? Porque às vezes vemos coisas que são fofas ou lindas ou fixas e dizemos, seria fixe ter isto. Mas nunca compramos e às vezes é porque não o queremos de verdade. Ou seja, se recebemos de alguém por algum motivo é fixe, mas não queremos o suficiente para nós comprá-la. Que acho que é um ponto de reflexão muito importante enquanto consumo consciente, porque há tantas coisas lindas todo o tempo, tantas coisas novas, mas quantas delas queremos verdadeiramente? Às vezes eu faço uma pausa quando realmente quero uma coisa, especialmente de roupa, e digo, é fixa, é fofa, tenho FOMO porque sei que em 6 meses já não a vão vender provavelmente, mas sempre vai eventualmente aparecer uma coisa linda que eu vou gostar. Isto me ajuda às vezes, porque às vezes queres comprar uma coisa, mas não é o melhor momento, mas saber que eventualmente vais encontrar outra mais linda, ou igualmente linda, o que gostes, em 2, 3, 4 meses, ajuda. E depois também, se realmente eu quero, e não é tão caro, por que não tenho comprado? Pode ser uma boa reflexão. Não é uma prioridade, ou temos todavía 20 livros para ler em casa, não queremos adicionar outro mais, ou simplesmente, pois, não é o momento. Mas isto é tudo por hoje. Espero gostaram do vídeo, espero fora interessante. Deixem-me saber nos comentários como estão a fazer com as vossas compras agora no Natal, porque é época de consumo. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!